A paz do Senhor. Essa preocupação que nós temos quando vamos pregar a palavra de Deus, de que realmente a gente consiga transmitir aquilo que o Espírito Santo está mostrando, é uma preocupação muito legítima. E aqui eu vou postar alguns vídeos que podem trazer alguma colaboração nesse sentido. E para basear o estudo de hoje, eu vou trazer o versículo que está em Isaías, capítulo 55, versículo 11, que diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aqui é o Senhor falando da palavra dele. Então a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Porém, a palavra do homem, aquela forma que você pode utilizar para transmitir uma revelação, um conhecimento, uma informação que o Senhor deu naquele momento, muitas das vezes a gente sai da mensagem com aquela sensação de que faltou, às vezes, passar alguma coisa, alguma informação. Todo estudo, ele é bem-vindo, ele é válido, no sentido de que nós possamos aperfeiçoar o dom que o Senhor nos concedeu, tá? Então, vamos pensar na mensagem de uma forma didática hoje. Claro que a gente deve deixar que o Espírito Santo nos use no momento de uma mensagem, a gente tem que estar sensível à igreja, mas o preparo, a utilização da espada, ela requer treino, ela requer sim um bom manuseio da espada. Então, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ou seja, só porque eu já sou obreiro, ou só porque eu já sou professora de escola bíblica, eu já sou qualificado automaticamente. Não. Quando a gente vai levar uma palavra para a igreja, a gente tem que ter a sensibilidade de nos preparar na medida do possível. É claro que em muitas igrejas como a minha, o Senhor às vezes mostra no dia, no momento, a direção para aquele culto. Então, o irmão que vai levar a palavra tem poucos minutos para condensar várias informações que o Espírito Santo está dando ali em tempo real, e a gente ter uma didática já na nossa mente nos ajuda a poder transmitir para a igreja tudo que o Senhor tem naquele momento, tá? Então vamos pensar primeiramente na forma que a maioria dos cultos se apresentam. A gente tem um momento de oração. Nesse momento de oração inicial, os irmãos, nós que estamos ali, geralmente nós colocamos diante do Senhor as coisas do dia, agradecemos, colocamos pedidos do dia ali. Então, aquele é um momento de petição diante do Senhor, petição de remissão de pecados e tudo mais. Depois, nós temos um momento de louvor. E nesse momento de louvor, muitos irmãos têm aquela percepção de que estão ofertando algo. Eu estou ofertando minha gratidão, eu estou louvando a Deus pela salvação, pela cura, pela presença do Espírito Santo na minha vida. Então é um momento de que a igreja, nós temos a sensação que estamos ofertando algo para Deus. E depois nós temos a mensagem. Tem igrejas que têm mais de uma mensagem durante o culto, mas os momentos de palavra, os momentos de pregação, algumas têm apenas um só. Neste momento, eu consigo ter, como às vezes eu levo uma mensagem na minha igreja, uma figura na minha cabeça, porque é assim que eu me sinto. Quando eu estou lá ouvindo a palavra, eu me sinto como um cesto vazio. Ali eu não sou a professora, a diretora, a não sei o quê. Não. Ali eu sou uma humilde serva com um cesto vazio. Então, irmão, você que prega, imagina que aquelas 30 pessoas, 50, 100, 200 pessoas, estão ali, com um cestinho vazio, esperando receber algo de Deus. Ela já colocou os motivos dela, ela já louvou, ela já entregou. Ali é um momento que a igreja está com aquela percepção de receber um cesto vazio. Então eu imagino as pessoas como um cesto vazio. Não que as pessoas são vazias, não têm conhecimento, não é nada disso. Mas a pessoa ali, ela quer receber o maná do dia. Igual Israel ia lá colher o maná do dia. Ia com o seu cesto vazio. E aí você imagina aquelas pessoas com o cesto vazio,
e você com a responsabilidade de colocar neste cesto algo que veio do próprio Deus, que o Espírito Santo está mostrando, é uma responsabilidade muito grande. E nós temos que ter, sim, comprometimento e estudo diário da palavra de Deus para levar para os nossos irmãos um alimento para aquele dia. E aí você imagina essas vidas com esse cesto vazio. Será que a palavra do Senhor não volta vazia? Então você tem ali 30 pessoas, mas será que todas saíram dali, às vezes, com alguma coisa? Eu confesso, irmãos, que já aconteceu comigo de eu escutar a mensagem e às vezes uma frase é aquele alimento do dia. E com a força desta comida, a gente se sustenta uma semana. Então imagine as pessoas assim, com cestos vazios, esperando receber algo do nosso Pai Celestial. Pois bem, então neste momento, como que é o preparo desse alimento? O preparo desse alimento, ele começa antes da pessoa subir no púlpito, com a busca diária, com as suas experiências com o Senhor, com as experiências que você vive, que você vê, com os estudos. O estudo teológico da palavra do Senhor é sim muito importante. Eu defendo muito isso. E às vezes a gente não pode chegar no púlpito e falar que Israel fica na América. Não, a gente tem que ter conhecimento teológico, sim. Faz parte da nossa responsabilidade. Nós temos muitas igrejas com ministério leigo. O que é o ministério leigo? É aquele que não é pago, é aquele que não se exige uma teologia, uma faculdade. E isso é uma benção muito grande. Mas não é porque nós somos ministérios leigos que nós não vamos estudar a palavra de Deus, nós não vamos estudar como que pronuncia Abacuque, onde está Sofonias na Bíblia, quem foi Ageu. Não, nós temos que estudar sim, nós temos que ter este compromisso. Mas esse é assunto para outro vídeo. Voltando aqui na mensagem. Então, quando você vai pregar, a primeira coisa que você tem que pensar é o que o irmão vai levar no cesto. Qual é a coisa principal que todos podem receber hoje? Para exemplificar isto, eu vou utilizar um versículo muito conhecido, sim, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual é a coisa principal que todo irmão tem que sair daqui entendendo? Todo irmão tem que sair daqui entendendo que o Senhor cuida de todos nós, que nada nos faltará, nem luta e nem vitória. E no momento da luta ou no momento da vitória, o Senhor estará conosco. Isso todos têm que entender. E para que todos entendam isso, só dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará não é suficiente. Então ali o irmão com certeza vai especificar o quê? Que a ovelha é um animal extremamente dependente dos seus tutores, dependente de cuidado, dependente de alimentação, que no inverno exige um cuidado X, no verão exige um cuidado Y, e isso você vai dividir em 20% do tempo da sua mensagem. Se a sua mensagem é de 5 minutos, você vai gastar 100 segundos para falar disso. Simples assim. Então, conforme o seu tempo, você vai contextualizar a questão do texto que você está trazendo. Se você for falar, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue, você pode falar que naquela época, uma mulher que possuía uma hemorragia ininterrupta, essa mulher, ela ficava isolada socialmente. Portanto, esta mulher tinha, assim, uma solidão muito grande, ela tinha um sofrimento muito grande dentro da vida dela, porque a cultura daquela sociedade era assim para aquela época. Ponto. Então você pode resumir, não precisa especificar muito. Contextualizou do porquê aquele versículo é importante naquele momento, e você vai se aprofundar um pouco mais, com certeza utilizando aquilo que o Espírito Santo está revelando para aquele momento. Se tem revelação, você vai passar neste momento. O Senhor revelou, por exemplo, que neste momento existem pessoas aqui
que estão se sentindo sozinhas, como se não tivesse um pastor. Estão em momentos de solidão, momento de largar ministério, momento de largar o chamado, a unção que está sobre a sua vida. Em nome de Jesus, o Senhor tem mostrado isso. E às vezes, se esse vídeo apareceu para você, é porque o Senhor quer te dar um renovo do seu chamado. Não deixar as palavras que o adversário coloca, que você não é capaz, que você é inútil, que você é fraco. Nós somos tudo isso, mas o Senhor é muito mais na nossa vida. E se o Senhor tem um chamado de pregador da palavra para você, a sua prova ela é maior, a sua luta ela é maior. Mas Deus é muito maior, porque Ele é o teu pastor. Quando você está sozinho orando e sentindo o peso do ministério que o Senhor separou para você, coloque-se no lugar de ovelha. Eu enxergo apenas até 100 metros, eu não tenho direcionamento, eu esqueço onde está a minha própria comida. Às vezes nós somos assim, nós esquecemos onde está o próprio alimento que o Senhor separou para nós. Mas o Senhor quer te recordar que aqui na palavra dele está o alimento e tudo o que você precisa. Volta para o Pai. Volta para o chamado que ele tem para a sua vida. E nesse momento você vai passar as revelações que o Senhor está dando naquele momento para a igreja. E aí, meu irmão, não todos receberão o básico do dia. Quer lembrar disso? Como eu falei, lembra do cesto vazio. Aí, neste momento da revelação, muitos outros vão receber também um alimento mais sólido. Porque Paulo falou que às vezes uns se alimentam com leite, outros se alimentam com alimento mais sólido. E vindo o alimento mais sólido, aquele irmão que está na igreja há 30 anos, 20 anos, ele também precisa se alimentar. Se a gente não se aprofundar na palavra, o irmão vai passar fome espiritual. Então, às vezes, por isso que muitos não permanecem, porque quando o novo convertido chega, aquele leitinho, aquela palavra básica, vai alimentar ele por um tempo. Mas a partir de 7 meses, o bebê precisa começar a ter alimento sólido. E a gente não pode ficar na superficialidade da palavra de Deus. E aí você pode aprofundar sua mensagem ainda mais contando exemplos. Eu posso contar um aqui. Nós tivemos uma ocorrência na nossa escola, há 2 semanas atrás, desesperadora. Professora serva do Senhor, foi para a fila com seus alunos, entregou os alunos, uma mãe chegou e a criança não estava mais na escola. A mãe ficou desesperada, a professora chorou, eu fiquei desesperada, não chorei naquele momento, mas chorei depois. E procurando, uma professora encontrou a criança na própria sala, sentada. A criança pregou uma peça na mãe, na professora e todos nós. Se escondeu. E penso desespero e tudo mais, aí conversamos, acalmamos todo mundo, e a mãe revelou que não foi a primeira vez que essa criança fez isso. E durante todo o desespero, a mãe ficou um bom período muito bem calma, porque acho que ela já tinha essa intuição que ela estava escondida. E depois de tudo passado, resolvido, quando eu fui conversar e orientar a professora, eu falei assim: professora, você é uma serva do Senhor. Então eu vou te dar uma palavra não apenas pedagógica nesse momento, mas dentro da palavra do Senhor. As 99 ele deixou no aprisco e foi buscar aquela que ele tinha perdido. A partir do momento que ele simplesmente contou. Então, irmã, quando a senhora sai com as suas ovelhinhas, a senhora vai, a partir de hoje, contar. Porque é um ato simples. Viu como a palavra do Senhor ensina coisas simples, que às vezes nós esquecemos onde está o nosso verdadeiro alimento. Ela chorou, falou: muito obrigada, diretora, eu precisava dessa palavra. Eu falei: então, minha irmã, vigia muito. Então, meus amados irmãos, você vai contextualizar. Primeira coisa, você tem que ter um objetivo claro na cabeça. Qual é a mensagem principal que todo mundo tem que entender? Depois você vai aprofundar. No aprofundamento, você vai passar revelações, orientações, testemunhos, experiências. E para concluir,
você vai passar, é importante, uma prática diária. Porque a salvação ela é lá para a vida eterna, mas a tentação, a provação, a luta, ela é aqui. Então nós, irmãos, temos que ter uma prática da palavra de Deus para a nossa vida. E aí essa prática, ela pode se estender para muitos lados, mas o que o Senhor tem me mostrado nesse momento é quando o Senhor Jesus falou assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, igreja, além da gente saber que nós somos ovelhas necessitadas, que temos um pastor, nós também podemos e devemos apacentar o rebanho do Senhor. Ah, mas eu sou uma irmã, eu não sou pregadora, mas você pode e deve orar. Quantas vezes o Senhor me levantou da cama porque eu recebi uma mensagem de uma irmã falando: irmã, não sei por que o Senhor me incomodou para orar por você hoje. Ou eu recebi a mensagem assim: irmã, você está bem? Como que você está? Como que está no seu trabalho? Aí às vezes eu falo: nossa, irmã, essa semana eu estou enfrentando uma luta tão grande. Ore por mim. E as irmãs oram, e o Senhor sempre é vitória em cima de vitória. Mas para chegar à vitória vem a luta. Mas sempre o Senhor está me abençoando. Então leve uma atividade prática. Então você pode falar assim: nesta semana, irmãos, vamos apacentar mais, vamos convidar, vamos orar, vamos mandar mensagem, vamos lembrar uns dos outros, porque essa é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E se você tem um ministério que você está sentindo que ele está enfraquecido, ou você anda entristecido por provas, por lutas, nesta semana, tire um dia para orar, faça um jejum pelo seu ministério, pelo seu chamado, para que o Senhor te abençoe. E é no aprisco que nós vamos encontrar o Senhor. Eu ando passando por momentos assim tão complicados no trabalho, que às vezes eu chego do trabalho, eu durmo, perco a hora do culto. E aí de ontem para hoje eu comecei a orar e pedir: Senhor, me desperta, Senhor, para que isso não aconteça mais. Então são atividades práticas que nós podemos ter para a semana. Então, a partir do momento que você contextualizou ensinando, passou a revelação, passou a experiência, passou uma aplicação prática da palavra, irmãos, ninguém mais vai sair da igreja, vai sair da mensagem com o seu cesto vazio, mas vai sair cheio da graça, do poder do Senhor e da alegria do Senhor, que é a nossa força. Que o Senhor nos abençoe. E posteriormente eu vou colocar também alguns exemplos de mensagens aqui. Tem algum texto da palavra do Senhor que você gostaria de pregar, mas às vezes acha difícil, tem insegurança? Pode deixar aqui nos comentários. Irmã, eu queria ver uma mensagem da mulher samaritana ou de Abacuque, que aí eu vou estudar, pedir ajuda, para que nós possamos juntos aperfeiçoar o dom que o Senhor nos deu. Que o Senhor abençoe a todos nós em nome de Jesus. Amém.